Olá, graça e paz a todos. Eu sou Aparecido Lima e mais uma vez estou aqui para trazer para os amados mais um estudo bíblico da lição da nossa revista CPAD, lição de número 8, o início da civilização humana. Vamos ver o que Deus tem preparado para nós? Vamos lá? Então vamos lá. Primeiramente eu gostaria de fazer uma retrospectiva daquilo que nós já aprendemos, né? Deixa eu pegar aqui minha revista para não me perder, para a gente falar as coisas exatas, o ponto certo. Então eu comecei essa série já um pouco atrasado, eu confesso para os irmãos. Comecei um pouco atrasado, talvez eu refaça as aulas passadas para você poder entender a linha de pensamento da qual eu estou trabalhando. Então eu comecei aqui, ó, na natureza do ser humano, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana, a sexualidade humana, a queda do ser humano, e hoje nós estamos no início da civilização humana. Então, esta é a lição de número 8, no qual nós estamos tratando a respeito primariamente do qual é o propósito de Deus. O que Deus planejou para o homem? O que esse propósito tem a ver conosco hoje? Quando nós olhamos as coisas acontecendo, muitos podem se questionar: será que Deus realmente está no controle? Será que realmente Deus nos ama? Será que Deus ele está vendo o que está acontecendo? Por que tantas guerras? Por que fome? Por que a miséria? Por que o homem se tornou egoísta, egocêntrico, mau, maligno? Por quê? São perguntas que são respondidas lá no Éden. Então, lá no Éden, também eu gostaria de estar trabalhando aqui que Deus não desistiu do propósito. Muito pelo contrário, o propósito de Deus se mantém inalterável. Louvado seja o Senhor. O propósito de Deus continua o mesmo, em ter o homem à sua imagem e semelhança. Porém, o que nós vamos ver agora é o resultado direta da queda. O resultado que trouxe um impacto tão grande, tão profundo, que afetou todos os seres humanos. Então vejamos o que está lá no Éden, as coisas que aconteceram no jardim. Vamos fazer uma recapitulação. Adão foi criado perfeito. No jardim não havia esforço, não havia cansaço, não havia fadiga. O homem foi criado para governo, para dominar e sujeitar a terra. Porém, o próprio Adão deveria estar sujeito ao próprio Senhor, ao próprio Deus, ao Criador. Então, Adão peca, faz uso do seu livre-arbítrio e com isso entra o pecado no mundo. E o pecado trouxe a morte, né? É isso que fala. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte passou a todos os homens. Então, olha o que nós temos aqui agora. O início catastrófico, isso seria óbvio. O homem pecou, o homem morreu, o homem está destituído da glória de Deus. O homem não tem mais a ação do Espírito Santo sobre ele, porque o homem agora está despido, está nu. A nudez representa o pecado do homem. Então agora o homem está destituído, porém, uma coisa que eu gostaria de observar e trazer para os amados. Observe que lá em Gênesis, quando Adão peca, Adão faz uma roupa para si. Adão faz vestimenta com folhas de figueira. É isso que a Bíblia fala. Porém, aquilo que ele fez não foi levado em conta. Por quê? Porque o que é levado em conta é aquilo que Deus faz. Então Deus, depois de toda aquela conversa, depois de ter falado com eles, e você sabe da história, está lá em Gênesis capítulo 3, Deus tira a roupagem de Adão. Esta roupa, ela representa a justiça do homem, o homem tentando fazer algo para si. Isso chama-se justiça própria. Outro vídeo eu poderei falar sobre isso. E Adão tem agora uma nova veste. Deus mata um animal que nós sabemos que este animal representa Cristo, o Cordeiro de Deus, e este animal é morto, tirado sua pele, e o homem agora, ali no Éden, tem uma nova veste, tem uma nova vestimenta. Por isso que Deus
ali ainda continuou se relacionando com Adão, não por causa dos feitos, porque Deus não se relaciona com o pecador, mas por causa daquilo que ele fez. O propósito dele deu continuidade e não terminou com o pecado, ele deu continuidade. Então Adão tem uma nova veste e aquela veste é apenas símbolo da promessa que Deus fez e ele há de cumprir cabalmente, e ele cumpriu. Tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu na cruz. Amém? Então vamos ver agora a partir da civilização. A história narra que havia ali dois homens, Caim e Abel, são os dois filhos de Adão e Eva. Estes eram da agricultura, outro da pecuária, ambos eram da lavoura, digamos assim, né? Ambos eram do campo. Então, como que iria se dar início a uma civilização debaixo do pecado? A civilização, ela começa exatamente com aquilo que Adão fez. Adão se separa de Deus, morreu para o Senhor, está distante, está agora desprovido, agora ele precisa trabalhar, precisa suar, né? Então, o que nós vemos ali? Nós vemos o primeiro homicídio. O primeiro homicídio revela o pecado do homem, agora expresso. Em Adão, o pecado está dentro dele. Ok? Agora, na geração de Caim, o pecado se expressa por meio da natureza humana, agora em Caim. Então, Caim, ao matar Abel, ele expressa o pecado, mostrando o quanto ele é mau, corrupto e egocêntrico. E isso o fez incapaz de ouvir aquilo que Deus tinha dito a ele, que se procedesse bem, seria aceito. Isso é uma evidência de que o homem no pecado se tornou nulo. A própria Bíblia diz que ele se tornou, que os seres humanos se tornaram inúteis, nulos. Ok? Então vamos ver então o que aconteceu. No capítulo 4 tem a narrativa da genealogia de Caim. Então vamos ver o que está dizendo lá a respeito da genealogia de Caim. Eu gostaria de estar traçando um paralelo em relação a isso, porque o assunto é o início da civilização humana. Mas eu gostaria de estar abordando um tema que tem a ver com duas civilizações sendo distintamente criadas, né? Primeiro, dá-se início a uma civilização por meio de Caim, que demonstra a depravação do pecado, tudo aquilo que o homem se tornou, e o homem agora se torna egocêntrico. Tudo que ele faz é para si mesmo. Tudo que ele faz busca, visa o homem no centro. Por que o homem agora está no centro? Porque o homem tomou posse do conhecimento do bem e do mal. Tendo posse do conhecimento do bem e do mal, o homem passa a tomar as suas próprias decisões, viver conforme aquilo que ele acha que é mais conveniente. Porém, amados, isso aqui é muito mais profundo e sério do que você possa imaginar. O comer o fruto segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal foi a decisão de ser independente de Deus, de agora viver para si. E ao fazer isso, o homem cai numa tremenda armadilha montada por Satanás. O homem achou que ia ser igual a Deus, semelhante a Deus. Contudo, o homem se torna a imagem e semelhança de Satanás. Tudo aquilo que nós vemos no homem nos faz lembrar de que algo não lembra Deus. Algo lembra o maligno, lembra Satanás. As ações humanas, elas denotam o quanto o homem é escravo do pecado. Então, essa atitude de querer ser independente de Deus por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal foi uma armadilha, é um engano
porque ninguém conhece o bem e ninguém conhece o mal como Deus. Humanamente falando, nós não conhecemos nada, não sabemos o que é certo e o que é errado. Aquilo que nós entendemos como certo ou errado, se partir de nós mesmos, é enganoso, é mentira, porque vem da árvore da morte. Então, há uma outra geração sendo paralelamente construída, porém uma geração espiritual, no qual Deus, agora, dando continuidade a seu projeto, permite que o homem se alastre, permite que o homem avance com a sua ciência, com o seu conhecimento, porém ele mantém intacto uma geração de vencedores. Uma geração que respondeu ao propósito e ao chamado de Deus. A geração, ela atinge tanto a um indivíduo em uma determinada época, como a um povo por completo, que é a igreja do nosso Senhor. Amém? Então vamos ver o que eu quero dizer aqui. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que há uma geração que é uma geração de fazer coisas. Foi uma geração que despontou na tecnologia, despontou em criar, desenvolver coisas, porém há uma outra geração, que é a geração que nós encontramos a partir de Adão no verso 5, no capítulo 5, no qual descreve uma geração que atendeu os propósitos de Deus no que se diz respeito a gerar filhos. Nós podemos observar que Adão, ao cair, tem primeiro filho, os dois primeiros filhos, Caim e Abel, e depois tem o terceiro, chamado Sete. Ok? Então eu quero trazer aqui algumas coisinhas em relação a isso. Em meio ao crescimento da civilização, Deus sempre teve o seu plano fluindo, acontecendo. Primeiramente, nós vemos que há uma geração, no capítulo 4 e no capítulo 5 há uma outra geração. O que nós podemos entender aqui? Que a primeira geração é a geração do eu, do ego, uma geração egocêntrica, uma geração que vive em conformidade com o pecado, em conformidade com uma natureza pecaminosa. No capítulo 5 nós vemos que há uma outra espécie, uma outra geração que, embora humana tanto quanto a de Caim, porém está sendo revelado o propósito de Deus. O propósito de Deus de ter uma grande multidão de filhos à sua imagem e semelhança. Então vamos ler aqui Gênesis, no capítulo 4, verso 17, diz assim: Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho, Enoque. Caim edifica uma cidade e dá o nome do filho. Continuando aqui, vamos ver agora o que acontece no capítulo 4 mesmo, mas no verso 19 e 22. Lameque tomou para si duas mulheres. O nome era Ada e o nome da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. Amém? Então aqui nessa primeira parte nós estamos vendo que a descendência de Caim era uma descendência de homens valentes, de homens ali determinados, ousados em construir, edificar. Então eles eram prósperos, eles prosperavam gigantescamente. Então, mas porém eu quero destacar uma coisa, que a ênfase deste capítulo está no que eles faziam, não naquilo que Deus fez. A ênfase não está no propósito primário, que é gerar filhos, e sim naquilo que eles faziam. Então, no capítulo 4, a Bíblia não diz o tempo
de vida deles, ou seja, a idade. Também não diz, não dá ênfase às questões da geração de filhos. Você vê que é uma geração bem resumida. E por que que no capítulo 5 fala toda a genealogia, uma genealogia extensa, fala que as suas idades e sempre está lá seguindo, e teve filhos e filha, e teve filhos e filhas. A idade representa que para Deus esses homens viveram. Para Deus esses homens atenderam, embora ainda como pecadores, responderam ao projeto de Deus, que é um projeto espiritual. É uma civilização que está sendo desenvolvida espiritualmente desde lá quando Deus colocou uma roupa em Adão. Então, no capítulo 4, fala que a ênfase era o que eles faziam. Isso tem grande importância. Ao olhar rapidamente, você pode julgar e avaliar que não tem nada a ver. Eles fizeram porque eles eram homens que eram homens poderosos. Porém, o capítulo 5 demonstra o propósito revelado ali. Qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus é que o homem multiplique-se, é que o homem seja numeroso na terra. Esse é o propósito. Só que aí há uma outra raça espiritual sendo edificada também. Porém, ela não está revelada a olho nu. Precisa de revelação. Então vejamos a outra geração da qual Deus também teve que intervir. Deus também interveio durante os séculos para que o seu propósito fosse plenamente feito, para que o seu propósito fosse cabalmente concluído. Então, no capítulo 4, nós já mencionamos, é uma geração que faz coisas. E nós vamos ver no capítulo 5 que o final da geração é a geração de Noé. Vamos ver o que aconteceu com a geração de Noé. Certamente que os da descendência de Sete fizeram coisas. Temos o exemplo do próprio Noé e também temos o exemplo de Enos. Porém, o que eles fizeram não foi para si. O que Enos fez? Enos começou a invocar o nome do Senhor. E Noé foi o que criou a arca que Deus o mandara fazer. Então, embora fizeram coisas, não foi para si, foi para o Senhor. Gostaria de ler aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 7, que diz assim, vamos ver o 4 primeiro. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhas e filhas. Conforme havia mencionado, que diz a idade, fala da geração de filhos e filhas. No capítulo 7, no versículo 7, a Bíblia diz assim, viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Este é o padrão que vai se repetindo até chegar a Noé. A Bíblia fala que Noé teve 3 filhos. Então, aqui, Deus começa a primeira intervenção. Uma intervenção direta na humanidade. Em que ele decide exterminar todos aqueles que estavam na depravação do pecado. A geração de Sete, ela está em Noé. E Noé, quando Deus chama Noé, Deus diz que se arrepende de ter criado, de ter feito os seres humanos ali, aqueles que estavam ali, e queria exterminá-los por causa do pecado e dos seus efeitos, ou seja, dos pecados que se multiplicaram. Porém, a Bíblia diz que Noé achou graça no Senhor. Ok? Então diz que Noé achou graça. O que é graça? Um favor imerecido. E o Noé significa descanso. O descanso encontrou a provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o favor imerecido nada mais é do que a provisão de Deus para o homem caído. O homem que está no pecado. O homem que está morto.
Então, aqui é a primeira intervenção. Porém, depois de Noé, a geração que sucede, que está ali ainda em Noé, ela também se corrompe, ela também é uma geração egocêntrica, maligna. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Gênesis 9:1. O que isso tem a ver? Tem a ver com o projeto de Deus de encher a terra e multiplicar. Esse é a segunda vez que Deus diz ao ser humano para ele encher a terra e multiplicar. Então, Deus é tão maravilhoso que o projeto de Deus continua, o propósito eterno sendo revelado para nós nos dias de hoje, coisas que estavam ocultas para aquele povo e para todo aquele que ainda não creu da maneira correta no nosso Senhor. Porém, o pecado voltou à tona, mesmo porque Noé também era pecador, né? Noé era um ser humano. Porém, ao passar ao longo da geração de Noé, vamos chegar à Torre de Babel, que é ali onde o Senhor vai intervir mais uma vez. O que aconteceu na Torre de Babel? Aquele povo, demonstrando a mesma expressão do pecado de Caim, desenvolve-se, começa a ser um povo, e ao invés de se espalhar conforme a ordem do Senhor, eles resolvem se juntar. E ainda falando uma só língua, olha o que eles dizem. E disseram: eia, edifiquemo-nos, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo o cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Gênesis 11:14. Vemos aqui um princípio de Caim, um princípio satânico, em que o homem decide ali receber glória, decide ali receber honra, o desejo dele é que o nome deles fossem lembrados, como aqueles que conseguiram atingir o céu. Esse era o propósito da criação. E com tudo isso, há uma intervenção do Senhor. Então, quando acontece essa questão deles se juntarem e edificar, construir uma torre, fazer com que o nome deles fosse grande na terra, isso te lembra o quê? Lembra o pecado de Adão. Adão queria ter o seu nome, queria ser igual a Deus, queria ter o seu nome reconhecido. Caim também, os descendentes de Caim também. Porque o que as pessoas buscam no mundo? Fama, reconhecimento, glória. Por meio do quê? Por meio das coisas que fazem. Não é assim? Então, quanto mais as pessoas fazem alguma coisa, mais elas buscam glória, honra. E nisso está a revelação do quanto o pecado foi danoso ao ser humano. O homem agora é egocêntrico, o homem busca agora a própria glória, a própria honra. O homem agora não está mais disposto a cumprir o projeto de Deus, de multiplicar, honrando ao Senhor, gerar filhos e filhas. Porém, Deus ainda mantém o seu projeto em gerar filhos e filhas. E isso nós vamos ver agora lá em Abraão. Então, olha o que Deus, louvado seja o Senhor, fez. Deus chama Abraão e lhe faz promessa, uma promessa. Vejamos. Quando chegamos a Abraão, vemos que Deus interveio mais uma vez na questão da civilização humana. Deus é um Deus de amor, é um Deus de propósito, é um Deus de unidade, é um Deus que quer abençoar. E olha o que ele faz. Ele chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, do 2 ou 3, vamos ver o que ele diz.
e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui é o projeto de Deus, um projeto formidável, em que Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo para ele que ele faria dele uma grande nação. E como que será, como seria isso? Tornar Abraão o pai de uma grande multidão. Aqui nós vemos que Deus diz a Abraão a mesma coisa que ele disse para Noé e a mesma coisa que ele disse para Adão. A questão é como que ele seria pai de uma grande nação. Como que ele respondeu a tudo isso que Deus lhe falou? Ele respondeu da maneira positiva. Embora no começo ele não tinha entendido como se sucederia isso, e nós vemos que ali no começo Abraão também teve as suas dificuldades em relação àquilo que Deus disse e aquilo que ele gostaria de fazer. Abraão também ele quis fazer coisas, ele desejou fazer, e tudo que ele conseguiu foi gerar Ismael. Porém, Deus te havia prometido um filho, e um filho viria de uma maneira que somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor pode fazer gerar filhos. Somente Deus é capaz de fazer o ser humano gerar filhos. E eu não estou falando de filhos biológicos, porque fazer filhos biológicos, Abraão poderia fazer. E ele deu prova disso, que ele era muito capaz de fazer um filho, fazendo um filho em Agar. Porém, gerar um filho espiritual já não dependia dele. Então, nós vemos aqui que Abraão, quanto a isso, ele não fez nada. Abraão não fez nada. Abraão apenas creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, né? Abrão, o primeiro nome de Abraão é Abrão. Abrão significa pai exaltado. E Abraão significa pai de multidões. Então, Deus coloca um nome em Abraão, o nome de Abraão, um nome correspondente ao projeto, correspondente à vontade dele, que era de ter uma grande multidão de filhos à sua imagem e semelhança. E isso é algo para nós hoje. Isso é algo formidável, porque enquanto lá fora o mundo expressa o pecado com seus pecados, o povo de Deus, ele continua avançando, marchando para uma cidade preparada pelo Senhor. Agora, uma cidade espiritual, uma nova civilização, uma nova raça, e essa civilização estará lá em Jerusalém, a Jerusalém de Deus, a Jerusalém espiritual, que é o Israel de Deus. Então, eu posso até trazer aqui um paralelo da grandeza do projeto de Deus, que Deus, ali em Abraão, fundou uma civilização chamada Israel. Essa civilização é a maior prova do projeto de Deus, que não é um projeto meramente humano, é um projeto para a eternidade. Deus permitiu que o povo de Israel, durante a história, fosse escravizado, fosse pisoteado, separado, espalhado por todos os cantos do mundo, e hoje nós vemos que Israel está no seu devido lugar, estabelecida de volta no lugar onde sempre foi deles. Isso aponta para o final, amados. Isso aponta para o final nas coisas aqui que deve se acontecer, para a conclusão do projeto de Deus, da visão humana, porque da visão do céu já tudo está concluído. Então, qual é o projeto de Deus para as nossas vidas? O que tem a ver gerar filhos? Eu estou tentando aqui trazer um paralelo de duas civilizações.
de uma civilização que é a consumista, de fazer coisas. Olha para nós. A palavra de Deus diz que no final dos tempos a ciência multiplicaria. E olha como nós estamos hoje num ritmo frenético, não temos tempo para nada, uma correria, todos querendo fazer alguma coisa, queremos trabalhar mais para poder ter algo a mais dentro de casa, queremos fazer tantas coisas e no final das contas só é nos revelado o quanto somos egocêntricos, o quanto o ser humano está longe de Deus e de fato está morto para o Senhor. Está morto. Então, quando a Igreja de Deus surge com a morte do nosso Senhor lá na cruz do Calvário, está sendo revelado o propósito eterno de Deus, que é de ter uma grande multidão. Qual foi o problema dos israelitas quanto à pregação do Evangelho? É que eles acham que somente eles, são essa geração de filhos do Senhor. Porém, há uma outra geração, uma multidão, que é a multidão dos gentios que creram no Senhor, que se tornaram filhos de Deus e agora tem uma missão. Enquanto a missão dos filhos lá fora, que expressam Satanás, que expressam o pecado, eles estão ali vivendo para si, vivendo meramente coisas humanas. Há uma geração que Deus levantou, que é uma geração espiritual, que é a igreja do Senhor. A igreja de Deus é a verdadeira civilização, pois ela é o povo de Deus na terra. Aleluia. Glória a Deus. Assim também está na revista, aqui na revista, no tópico 1, no ponto 2, o casamento como base da civilização. Podemos ver que aqui está falando de coisas humanas, né? Está falando de uma sociedade que vive, que se desenvolve, mas aqui não está revelado o propósito de Deus. Aqui, se for continuar narrando as questões humanas, tudo leva para a guerra, tudo leva para a divisão. Por quê? As pessoas não se tornam povo, elas se tornam população. O que é o povo? O povo é aqueles que vivem em unidade. O povo é aquele que vive em unidade. População é cada um por si. Em termos geral, o ser humano caído, né, destituído da glória de Deus, ele não é povo, ele é população, é cada um por si. É cada um por si. Por essas razões que o pecado, ele estende a todas as camadas da sociedade. É por essa razão que o pecado, ele está centralizado no mais alto escalão do poder. Porque é lá que acontece todo tipo de coisa, das quais as pessoas estão escravizadas, do sistema do pecado, um sistema pecaminoso que envolve toda a civilização humana, quer você acredite ou não. Então, olhando aqui, nós vemos que o casamento como base da civilização trata do casamento humano, do desenvolvimento humano, da multiplicação, né, do gênero humano na Terra. Nós vemos países como China e Índia super, hiper, mega populosos. Mas aqui ainda não é o projeto genuíno de Deus. Aqui tem a ver com aquele plano que Deus deu a Adão de ir multiplicar. Porém, dessa multidão sairá uma nação genuinamente do céu, genuinamente a imagem e semelhança do Senhor. Então, olha aqui. A própria revista também ela trata, né? Ela falou lá de Caim e Abel, a civilização e o seu conflito. O homem vive em eterno conflito. O homem vive em guerra. Por que o homem vive em guerra? Porque a verdadeira guerra do homem está em ser inimigo de Deus. Então, sendo inimigo de Deus, o homem vive numa constante guerra, numa constante batalha. O homem quer o seu lugar ao sol. O homem quer ter os holofotes virados para ele. Porém, Deus está dizendo que há uma geração eleita, escolhida, que é a igreja do Senhor,
a qual se submete a ele e cumpre aquele que é o único propósito dos servos de Deus na terra: ide e multiplicar. Como que nós vamos multiplicar? Fazendo coisas? Certamente que não. Há um grande erro nosso como servos do Senhor, como membros de igreja, porque nós achamos que nós precisamos fazer coisas para Deus. Nós estamos constantemente querendo fazer coisas para Deus. E todas as vezes que tentamos fazer coisas para Deus, somos semelhantes a Abraão. Abraão quis fazer coisas. Ele quis fazer um filho, do qual Deus disse que ele mesmo faria. Daria a ele um filho. E isso é sério, porque quanto mais fazemos coisas na casa do Senhor, mais a confusão é instalada. Quanto mais desejamos fazer algo de nós mesmos, mais problemas teremos. Então, por essa razão, a igreja, no meio do povo, melhor dizendo, há um populacho que traz contenda, confusão e distorção da realidade do evangelho. O evangelho genuíno não está em você ajudar o próximo dando comida para ele, fazendo ações sociais, ajudando o próximo com cesta básica, ajudando o mendigo a sair da rua. Não! Essas ações sociais, elas não refletem o verdadeiro propósito de Deus. Olha o povo como está um caos. Se nós queremos mudar a história da civilização, não vou dizer mudar por completo, mas mudar indivíduos pertencentes a essa civilização humana, terrena, pecaminosa, há uma grande necessidade de pregar o evangelho, não fazendo coisas como para Deus, fazendo para Deus. Senhor, estou orando para Deus. Senhor, estou aqui estou evangelizando para Deus, sem o propósito de gerar filhos. Porque uma coisa é eu fazer coisas, outra coisa é nós gerarmos filhos. Coisas traz cansaço, enfado. Gerar filhos gera encargo, comprometimento, prazer. Porque qual pai que não tem prazer na geração de um filho? Qual pai que não tem prazer em ver o seu filho desenvolvendo da maneira correta? Isso em termos humanos. Imagine se nós, como os mensageiros do Evangelho, nos empenharmos a desenvolver o projeto de Deus em gerar filhos espirituais para pertencerem à verdadeira civilização do céu. Isso é glorioso. Porém, de um lado, os que fazem coisas, mesmo que fazem, dizendo que fazem para Deus, eles fazem de si mesmo. São individualistas. São seres que ainda revelam em si a natureza do pecado. Como que nós vamos gerar filhos? Quando nós nos tornarmos unidos. Unidade. Unidade diz respeito a povo. União diz respeito à população. Como eu disse antes, população significa um monte de pessoas unidas no mesmo lugar, porém com pensamentos e culturas diferentes. Um povo é aquele que pensa da mesma maneira. Humanamente falando, podemos dizer que um índio é povo. Um índio original, um índio lá no meio do mato, ele é povo. Por quê? Porque tudo que faz virado para o próximo. Eles se ajudam, eles estão em unidade, um protegendo o outro, um cuidando do outro. População é como o Brasil, né? Humanamente falando, o Brasil é uma mistura, é gente de todo lado. Então, o Brasil não é um povo, o Brasil é uma população. Então, na casa de Deus também tem o povo de Deus e tem o populacho, como também havia lá naquele povo que saiu do Egito. A Bíblia fala que entre aqueles que saíram do Egito havia o populacho, e o populacho ele traz confusão, traz contenda, porque o populacho ele só vê o lado dele, ele só vê o lado do humano. Muitas coisas na igreja são assim. Cargos são disputados por coisas humanas, cada um quer um pedaço. E gerar filhos envolve muito mais que isso. Gerar filho envolve encargo, um desejo profundo.
envolve revelação da palavra. Por essa razão, as igrejas sofrem, inúmeras denominações sofrendo divisões, contendas. Por quê? Porque ainda há no meio do povo o populacho. Enquanto o populacho estiver no meio, as questões de gerar filhos, elas vão sendo diminuídas, porque o propósito não é gerar filhos, o propósito é fazer coisas. Como eu sei que em determinado lugar há um propósito de fazer coisas e em determinado lugar há o propósito de gerar filhos? Como escutam a voz de Deus? Depende de como você está escutando a Deus. No ritmo frenético, alucinado, todos trabalham, todos têm seus empregos, seus afazeres, o gerar filhos é a última coisa. Mas se você ouvir genuinamente a palavra do Senhor, a primeira coisa, como cristão, você vai se dispor a pregar o evangelho, ao trabalho. E o nosso trabalho não é fazer coisas, nosso trabalho é gerar filhos para o Senhor. Esse é o nosso trabalho. Você já parou para pensar? Você pode passar a vida toda fazendo coisas para Deus na igreja, indo à igreja certinho, bonitinho, cantando bonitinho, pregando bonitinho, achando que está fazendo tudo certinho, mas sem filhos. O que Deus vai cobrar de você? Quantas vezes você foi à casa dele? Quantas vezes você esteve no culto? Quantas mensagens lindas e bonitas você pregou? Ou quantos filhos você gerou? Certamente nós vamos prestar conta dos filhos gerados. Ah, mas então nós não vamos fazer nada? Sim, há muita coisa para se fazer na casa de Deus. Porém, aquilo que nós fazemos não provém de nós. Aquilo que nós fazemos não é de nós mesmos para o Senhor. Porque nós mesmos não temos nada para oferecer ao Senhor. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor provém dele, porque tudo dele, por meio dele, são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então é assim que nós vamos gerar filhos. Quando a igreja parar de querer ser individualista, quando membros de igreja pararem de ter o mesmo princípio de Caim, matando os irmãos, porque querem fazer coisas para Deus, disputa de cargos, disputa de lugares na casa do Senhor, disputa de quem faz mais, disputa de quem aparecerá em evidência. Quando nós deixarmos essas coisas de lado, nós vamos ser como Caim, melhor dizendo, como Noé e Enos, buscando a Deus e realizando coisas para o Senhor, conforme o mandamento dele, conforme aquilo que ele mandou. Quando nós fazemos coisas supostamente para Deus, mas não foi ele que mandou, nós fazemos como Abraão. Nós criamos, ismaelitas dentro da casa de Deus. E esses ismaelitas, Ismael dá problema, dá trabalho. E passamos o tempo todo a consertar as coisas. Mas a melhor coisa a se fazer é lançar fora os Ismaéis, assim, os ismaelitas, digamos assim, melhor dizendo, que estão embutidos na casa. Eles são verdadeiros terroristas, massacrando e minando. Mas por que o povo vive assim? Por falta do conhecimento, por falta da revelação, por falta de uma busca genuína em saber qual é o projeto de Deus. Amados, parece que é duro, mas não é não, isso é revelador, isso é bênção para você. Se você ouvir, a sua vida vai mudar. Se você parar de querer fazer coisas e primeiramente ouvir aquilo que Deus tem para falar para você, e depois que você entender quem você é, você vai se dispor a fazer as coisas para o Senhor. E vai ouvi-lo e vai executar conforme ele está ordenando. Observemos que Noé ouviu as orientações do Senhor, então ele pôde fazer alguma coisa. E aquilo que ele fez não foi baseado na sua capacidade, não foi baseado na sua justiça própria. Foi baseado na provisão de Deus. Então, vamos mudar essa história.
Vamos começar a viver como verdadeiros cidadãos do céu, para que nós possamos gerar filhos. A missão da igreja é gerar filhos. É discipulado, é ensino. Mas hoje nós sofremos porque às vezes as pessoas, até mesmo eu, nós não queremos nos dispor com as pessoas. Em dispor, nós não queremos causar problemas. E aí que causamos os problemas. Porque quando eu não quero causar problema em falar a verdade, eu estou gerando um Ismael. Porque eu estou fazendo algo que não agrada ao Senhor. Então, fazer discípulos é a missão. E como que vai ser esses discípulos? A imagem e semelhança do Senhor. Como? Pregando o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho. Uma igreja individualista não chega. Isso eu estou falando em termos denominacionais. Uma igreja individualista não chega a lugar nenhum. Podemos observar que as igrejas têm lá 20, 30, 40, 50. No outro dia tem 10 de novo. Aí começa a remar, tem 50, depois tem 10 de novo. O porquê? Porque não é a missão gerar filhos. A missão é fazer coisas. Queremos colocar as pessoas para fazer X coisa, Y coisas. Esquecemos que nós precisamos gerar filhos. Porque somente na geração de filhos, a posteridade também será geradora de filhos. Se nós não fizermos isso, nós vamos prestar conta para o Senhor. E lá em Coríntios, deixa eu ver se eu tenho aqui. Em 1 Coríntios capítulo 3, olha o que diz. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um será manifesta. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Nós não somos contra o trabalho. Melhor dizendo. Não sou contra o trabalho, você gostar da sua vida comum. Mas eu estou falando do verdadeiro projeto do cristão. Eu estou falando para crentes, eu estou falando para homens e mulheres que querem ser vencedores, que querem ser vencedoras, que querem participar genuinamente da obra do nosso Senhor Jesus, que querem ser engajados. Se uma igreja não tem a missão de gerar filhos, a imagem e semelhança de Deus é uma igreja falida, é uma igreja sujeita ao fracasso. A igreja só pode ser vencedora quando ela se coloca a gerar filhos. E para gerar filhos é necessário o discipulado, o ensino, o encargo de cada um. Aprender do Senhor, estar inteirado do Senhor. E nisso eles podem pregar o Evangelho. Então, mas o que é mais fácil? Levar alguém à igreja ou gerar um filho? Certamente que é levar alguém à igreja. Você pode convidar alguém, essa pessoa pode aceitar e ir à igreja. Ah, mas eles aceitam o Senhor Jesus? Sim, aceitam. Mas muitas vezes da maneira errada. Muitas vezes eles aceitam o Senhor, vão para suas casas e os seus problemas permanecem. Portanto, quando nós temos o encargo de gerar filhos, não é meramente levá-los à igreja. É uma vida de dia a dia, é uma vida de expressar para eles o quanto você é de Deus. É uma caminhada, é um processo. E isso gera dor. E isso gera aquela contrição, o desejo de ver um filho gerado. Aleluia. Que seja assim em você também. Que você tenha um desejo ardente de ver um filho gerado. Muitos são equivocados porque acham que gerar filho é para um ou outro dentro da igreja. Não, gerar filho é para todos. É um corpo, tudo é um só. Então, aqueles que constroem, que sobre essa edificação formar ouro, prata e pedras preciosas, estarão fazendo a vontade do Senhor. E isso remete à eternidade. Palha, feno e madeira remete a coisas transitórias, coisas que passam. Há muitas civilizações que existiram durante esse tempo todo e já se acabou.
não existe mais. É o caso dos maias, dos incas, foram povos poderosos que nem existe mais. Porém, o povo de Deus é um povo vencedor, porque ele permanecerá até o fim. E o grande problema é que nós muitas vezes nos empenhamos a fazer coisas do que a gerar filhos. Então, olha, a Bíblia também diz que Sara era estéril e foi curada. Houve muitas mulheres estéreis, o qual Deus curou com o propósito de gerar filhos, segundo ele mesmo. Ele abriu a madre, ele permitiu, ele curou, né? Então, temos aqui Sara, temos Ana, temos outras personagens, da Raquel. Então, Deus operou na geração de filhos, mas do jeito dele, do modo dele, não foi fazendo coisas, né? Então, Sara foi estéril, foi curada. Raquel chorou, desejou. Que possamos ser assim também. Ok, amados? Que nós possamos aprender do Senhor. Só voltando aqui lá atrás, eu falei dos moradores de ruas, de assistência social. Gostaria de deixar bem claro para que não haja confusão. Não me referi à assistência social em si. Eu me referi ao propósito, ok? Fique claro, é o propósito. Quando nós fazemos o evangelismo de rua, que tem necessidade de uma ação social, há uma necessidade primária de a pessoa aceitar o Senhor, converter, porque somente assim elas sairão de fato da rua. Elas serão totalmente regeneradas e nascerão de novo. E aí você vai poder cuidar da melhor maneira possível com a assistência social. O que nós vemos é que há muitos projetos sociais cristãos vazios, sem profundidade, porque por mais que a gente queira ver as pessoas resgatadas, não há um encargo. Às vezes a pessoa aceita Jesus, é um morador de rua, vai para um determinado lugar, se curar ali, se tratar, e quando sai, são abandonados, são largados. Então ficam à mercê do mundo, né? Então essas coisas é muito séria. Então o verdadeiro encargo é gerar filhos. Na geração de filho vem todo o processo do cuidado, né? Então os filhos a gente quer bem, a gente quer cuidar, a gente quer dar o melhor, a gente quer que eles desenvolvam. Então, amados, é isso que eu quero que você entenda nesse exato momento, ok? Essa foi a lição 8, o início da civilização humana. Eu abordei mais a questão do projeto de Deus e em Deus fazer o homem a sua imagem e semelhança, e nós somos a imagem e semelhança em Cristo, porque o próprio Cristo é a exata expressão do ser de Deus, conforme está lá em Hebreus capítulo 1, verso 3. Então, amados, ficamos por aqui, que Deus te abençoe e que você possa ter sido edificado, que você possa meditar nesta palavra, que você possa ser um gerador de filhos, que você possa ter este encargo, que na tua comunidade, na igreja que você congrega, você possa se levantar com disposição para aprender, para liderar, para estar à frente de alguma coisa na igreja, porém com o encargo de gerar filhos. Gerar filhos é o nosso propósito, ok? Deixa esse like, se inscreve neste canal, nos ajude aí, colabora com a gente, faça seu comentário e que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.